Fala galera, Lucas aqui. Bem ou não? Vem comigo nesse desenho aqui suspeito que eu acabei de fazer para você. Ó. A gente está aqui no conteúdo de função afim, beleza? Se é isso que você deseja, fica aí comigo que eu vou fazer, além desse desenho esquisito, mais coisas que vai te ajudar bastante. Roda a vinheta e volta, pode ser? 10 segundinhos. Valeu! Pessoal, voltei. Pessoal, função afim, a gente vai tratar dessa temática aqui de função. Quando eu penso em função, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: eu relaciono x e y. Eu relaciono duas grandezas, duas variáveis. Fica com essa frase incerta que eu te deixei na cabeça e vamos analisar o desenho junto, para você entender o que é função. Após esse desenho, eu vou te dar um exemplo do cotidiano para você entender melhor ainda como é feita essa relação da função e depois o exercíciozinho do Enem para a gente ver como é cobrado, beleza? Vem comigo aqui, ó. Pessoal, isso aqui que você está vendo, ó, é uma linha de produção, beleza? Imagina lá que você está produzindo algum produto. Então, eu estou pensando o seguinte, ó. Eu estou aqui na minha linha de produção e eu tenho a letra X, é uma variável minha, X, beleza? A gente chama ela de domínio, que são os elementos de entrada. Então pensa comigo, esse elemento X está dando aquela viajada aqui na linha de produção, né? Ele está indo aqui e uma hora ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair nessa bolota aqui. Essa bolota aí é onde o número, né, a letra no caso, vai ser transformada, é a nossa unidade de transformação. Beleza? É aqui que vai acontecer o processo de transformação, que é esse F, beleza? É a nossa função. Então, ó, a função ela sempre dá um grito para você pegar alguma coisa e transformar em outra, beleza? Então a função chegou e gritou: ô fera, pega o x que acabou de chegar, multiplica por 2 e soma por 1, beleza? Tranquilo. Então o número x, ó, a letra x, ela caiu dentro dessa unidade de transformação e depois ela saiu como um elemento transformado, que a gente chama de y. Y é a nossa imagem, é o cara transformado, é o cara que passou depois da unidade de transformação função, beleza? Então pensa comigo, esse y meu, quanto que ele vale? Ele falou para multiplicar o x por 2, né? A função falou para multiplicar o x por 2, então é 2x, e somar 1. Somei 1. Tá vendo isso aqui que a gente acabou de fazer? Isso aqui, ó, é uma função. Eu estou relacionando elementos de x com elementos de y, a partir de uma lei matemática. O que é a lei matemática? É essa aspas aqui que o cara da função gritou. Tranquilo? Então fica só com esse pensamento na cabeça. Estou relacionando x com y. Abstrai um pouco. O que é x e y? São variáveis que eu posso relacionar na natureza, por exemplo. Se eu quiser avaliar o crescimento de uma planta com o tempo, eu tenho tempo e crescimento da planta. Eu estou avaliando duas coisas, duas variáveis. Se eu quiser avaliar a evolução da quantidade de infectados do coronavírus com o tempo, eu tenho a variável quantidade de coronavírus, de casos, né? E aqui eu tenho o tempo. Estou fazendo uma relação entre duas coisas. Então, função você sempre está fazendo uma relação entre duas coisas. E o interessante é que cada coisa que a gente estuda na natureza, que são milhares de coisas, a gente consegue matematicamente criar uma relação entre elas. A partir do momento que eu crio uma relação matemática entre duas coisas, você tem que concordar que eu consigo ter uma previsibilidade sobre esse comportamento dessas variáveis. Então a matemática entra muito também no campo da biologia, por exemplo, tratando aí do Covid, né? Evolução do coronavírus com o tempo. A partir do momento que eu traço a minha função, né, eu modelo matematicamente essa função coronavírus tempo, eu consigo ter a previsibilidade do número de casos que vai ter no futuro. Isso é um dos milhares de exemplos que a gente vai ter aí. O pessoal da engenharia, né, vai utilizar muito essa ferramenta de função aí. Nas matérias de engenharia, vai ter bastante, beleza? Então fica com x e y, estou relacionando x e y, isso é função. Agora eu vou deletar a tela e vou fazer um exemplinho prático para você, ó. Vou fazer a questãozinha do Uber, beleza? Então vou escrever aqui pra gente, ó, Uber.
aplicativo, tranquilo? Então, ó, o Uber ele me fornece as seguintes condições de pagamento, né? De cobrança, melhor dizendo. Ele tem a bandeirada, né, que é a tarifa mínima, que eu vou colocar aqui, ó, pode ser que esteja um pouco diferente agora, eu vou colocar que é R$8 a tarifa, beleza? O que é a tarifa mínima? Você chamou o Uber, você andou 1 metro com o Uber, não interessa, paga os R$8. É a mesma coisa da bandeirada do táxi, beleza? E além disso, o Uber tem a condição que ele cobra aí aproximadamente R$1,50 por quilômetro rodado, beleza? Então, a cada quilômetro que você está andando dentro do carro, você está pagando R$1,50. Então, vamos pensar o seguinte, você chamou o Uber, foi para algum lugar que está a 1 km de distância, você vai pagar quanto? A tarifa mínima mais o R$1,50, porque você rodou 1 km apenas. Bem instintivo, né? Tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma tabelinha para a gente. Eu vou relacionar duas variáveis. Uma variável é o quilômetro. O quilômetro eu vou chamar ele de x. E o dinheiro eu vou chamar de y, beleza? Então eu vou fazer uma relação entre quilômetro rodado e dinheiro, beleza? Isso a gente já fez na aula anterior, né? Que a gente fez aqui, ó, x e y. Lembra que a gente fez uma tabelinha? Vou fazer a mesma tabelinha só para a gente ter uma ideia, ó. Estou no campo da suposição. X é quilômetro, vou deixar isso aqui para cima para ficar bem claro. E aqui é dinheiro, beleza? Estou relacionando distância percorrida com dinheiro. X e Y. Duas variáveis, fechou. Se eu andar 0 km, quanto que eu pago? Eu pago a tarifa mínima, né? A taxa mínima que é R$8, mais R$1,50 por quilômetro rodado, vezes 0 km, concorda? 1,50 vezes nada, né? Como eu não andei nada, dá nada. Somado com 8, eu pago R$8. Se eu andar 10 km no Uber, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar os mesmos R$8, que é a condição inicial, mais 1,50 vezes 10. Por que vezes 10? É 1,50 por quilômetro. Se eu andar 1 km, eu pago 1,50. Se eu andar 2 km, eu pago 1,50 vezes 2, que é R$3. Se eu andar 3 km, eu pago 1,50 vezes 3, que é R$4,50. Uma soma consecutiva, beleza? Por isso, uma multiplicação. Quanto que vai dar essa brincadeira aqui? 15 conto do quilômetro, mais 8, 15 mais 8, 23. Vou fazer outro aqui, ó. Finge que eu vou fazer uma viagem bem longa, né? 100 km andando no Uber, mas não vai dar caro, mas vamos lá. Eu pago 8 mais 1,50 vezes 100. R$150 é essa conta, mais 8, R$158. Agora extrapola comigo, ó. Eu coloquei 0, 10 e x. Se eu andar x quilômetros, quanto será que eu pago? Se eu andar x quilômetros, eu vou pagar R$8 mais 1,50. Aqui não era o número? Número, 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 número. Aqui eu coloquei a letra que eu vou continuar com a letra. Beleza? Então, ó, vem comigo aqui, ó. Eu tô aqui, né? Y, a minha grana. Olha que legal. A quantidade de dinheiro que eu pago é sempre isso aqui, ó. É 8 mais 1,50 vezes x. Tá vendo isso aqui, ó, que eu acabei de fazer? Isso aqui é a minha função para essa relação do Uber aí, ó. Para qualquer valor de quilômetro que eu tenha, eu vou ter um valor de dinheiro correspondente. Então, estou relacionando quilômetros percorridos com dinheiro. Tá vendo? Relacionei duas coisas, função. E essa aqui, ó, é a função afim, tá? Tá vendo que isso aqui, ó, tem esse padrão, ó. Y é igual a AX mais B. Toda função afim, que é o nosso objeto de estudo de hoje, segue esse padrão, ó. A e B podem ser quaisquer número que você colocar aí. Tá vendo que essa função tem o B igual a 8 e o A igual a 1,5. Sacou? Isso é a função para a minha situação do Uber. Agora você pode extrapolar comigo. Ô Lucas, se eu tivesse, em vez de Uber, eu tivesse um Cabify, cuja tarifa fosse R$6 e o quilômetro rodado R$2, eu teria outra função, porque eu estou relacionando uma outra situação, Uber Cabify. Tranquilo? Então pensa isso, ó, XY. Tá aqui, ó.
Essa é a minha função afim. Tranquilo?